Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda da reforma íntima do dia 23 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, dirigindo o olhar para seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6, 20. Meta do mês: exercitar a paz e desenvolver a indulgência e o perdão das ofensas. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Meta do dia: ser indulgente com os defeitos do outro, evitando o revide e a violência. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que retornaram para a pátria celestial. Principalmente, Senhor, aqueles que sofrem, aqueles que estão angustiados, que estão desesperados. Que o seu amor os envolva. Olhe também, Senhor, pelos nossos irmãos suicidas e os nossos irmãos abortados. Que esses irmãos recebam os fluidos de amor da legião dos servos da Mãe Santíssima, que estão a os auxiliar nesse instante. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, domingo, só lembrando que as atividades de práticas de caridade que nós sempre temos aos domingos, e será como ontem, não tivemos também, devido ao primeiro treinamento da Concafras que está acontecendo. Então, agora de manhã, nós teremos a continuação do treinamento, juntando aí todas as cidades do Brasil que irão sediar a Concafras. Amanhã, nós teremos a triagem fraterna para todos aqueles irmãos que desejam fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita. Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. O atendimento começará às 8 horas da noite. Você pode estar enviando mensagens via WhatsApp para o telefone 66 984 66 7110. E aí um dos trabalhadores de nossa casa espírita estará entrando em contato contigo. Então, se você está deprimido, está triste, pensando em suicídio, já tentou suicídio, está envolto nos vícios das drogas, da bebida, do cigarro, do sexo, de outros tipos de vícios, está com dificuldades em seus relacionamentos familiares, está com dificuldades no trabalho, venha fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita. Os que estão distantes, que estão acamados, pode agendar pelo WhatsApp mencionado anteriormente. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Verbo e atitude. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça.
Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. O Éter, de Goethe, é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. Há luz na lâmpada, disciplinada, que auxilia e constrói, e há luz no fogo, descontrolado, que incendeia e consome. Identifica o mensageiro encarnado ou desencarnado pela mensagem que te dê, mas, se é justo, lhe afiras a cultura. É imprescindível, anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Seara dos Médiuns, da editora FEB, capítulo Verbo e Atitude. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel nos esclarece muito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente vê, para que a gente não seja um transmissor da morte, para que a gente não seja um transmissor da doença. Então, devemos ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós lemos e o que nós transmitimos. Então, a gente vê aqui que o Emmanuel já começa a sua comunicação dizendo: fala para que eu te veja, né? Depois ele diz: age para que eu te conheça. Né? Então, às vezes a gente fala assim, ó, dê o poder para alguém que a gente vai conhecer quem ela é. Não é? A gente sempre fala isso. Porque nós vamos mostrar mesmo quem somos. E nós mostramos no nosso dia a dia quem nós somos. Hoje, muitos de nós já amadureceram bastante, né? Mas precisamos ainda amadurecer ainda mais, porque essa é a lei, né? A lei do progresso íntimo, da
reforma íntima do ser humano. Nós estamos vendo aqui quando ele cita o Marco Aurélio, o imperador romano, né? Quando ele cita aqui o Marat, que falava, né, que empolgava a população, porém esses irmãos pregavam a morte de seus conterrâneos, de seus compatriotas. E se a gente vir para a nossa realidade de hoje, a gente ainda escuta muitos irmãos nossos na mesma linha. Aqueles que não pensam como nós devem ser extirpados, né? Devem ser excluídos do nosso lado. Isso mostra, meus amigos, que ainda não aprendemos o Evangelho de Jesus, que devemos cultivar no nosso coração a dura penas a reforma íntima. Só que assim que a gente conseguir avançar cada dia mais, nós vamos perceber que vale a pena fazer a reforma íntima, porque é só assim seremos mais felizes. E cada vez que nós instigamos o mal, nós vamos estar absorvendo ou trazendo para nós um mal ainda mais duradouro, né? Mais sofrimento, mais tristeza, mais dor. Então, quando a gente declara guerra, e aqui quando a gente fala que o Emmanuel está falando das guerras, claro que no sentido de guerra mesmo, porém, não precisa necessariamente estar nas guerras, mas quando a gente declara guerra contra os nossos irmãos, contra nossos colegas de trabalho, contra aqueles que estão na rua, então nós também estamos afrontando o Evangelho de Jesus. Sejam pessoalmente, sejam pelas redes sociais. E muitas vezes nós estamos utilizando, na maioria de nós, utiliza as redes sociais para o mal, para divulgar o mal, para esconder atrás de um computador ou de um celular, para instigar o mal, para divulgar o mal. Então, nós devemos trabalhar com essas redes para levar o Evangelho de Jesus, para levar o consolo aos corações. Eu fico lembrando se Paulo de Tarso tivesse o WhatsApp naquela época dele, o que esse homem faria do Evangelho de Jesus, né? Se na prisão ele tinha acesso a poucos materiais para a sua escrita, ele conseguiu escrever 14 cartas. Imagina se ele hoje tivesse acesso às mídias sociais. Então, nós devemos usar as mídias sociais, não para o fanatismo que destrói, que desarmoniza, mas para o bem, né? Vamos fazer prece? Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão enfermos, que estão internados nas UTIs, nos hospitais, aqueles que estão acamados em suas residências, que estão sofrendo as dores do corpo físico e as dores da alma. Senhor Jesus, que os benfeitores, os seus mensageiros, possam adentrar a esses locais, levando a todos esses irmãos o lenitivo que tanto precisam. Ampare, Senhor, a todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.